Olá, você que me assiste, graça e paz. Me chamo José Henrique e hoje nós vamos dar continuidade à leitura contínua da Escritura Sagrada. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 19. Gênesis, capítulo de número 19, assim diz a palavra do Senhor. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os vossos pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que, à noitinha, entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vu-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro. Só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar a Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás
e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar, e habitou no monte ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, é pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Amém. Esses são os 38 versículos que compõem Gênesis, capítulo de número 19. E nós percebemos aqui uma história bem conhecida, a história de Sodoma e Gomorra. E nela nós podemos ver novamente os aspectos da graça de Deus sobre a vida da sua igreja. Nós acompanhamos agora então a história de Ló. E Ló, ao chegar em Sodoma, ele tinha se tornado uma pessoa importante. Há 2 situações que a gente pode entender isso. A primeira é o fato de Ló estar assentado na entrada da cidade. Geralmente a ideia é que na entrada da cidade os anciãos, os antigos, os sábios da cidade entrassem ou se sentassem para tomar conselho e decidir as diretrizes da cidade. Então estar sentado à porta, de certa forma, comunica uma espécie de posição de sabedoria, mas também de importância política na cidade. A segunda é que, ao tentar tomar os anjos que estavam ali junto a Ló, é notado, né, os cidadãos daquela cidade dizem o seguinte: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Esse é o versículo de número 9. Ou seja, percebemos que Ló, muito provavelmente pela integridade que o Senhor lhe concebeu, tinha um caráter de juiz, de ancião da cidade de Sodoma. E ele ali, muito provavelmente por entender a situação da cidade, ao receber aqueles 2 anjos, insiste para que ele esteja em sua casa. Eles passassem a noite em sua casa. O problema é que mesmo assim, o pecado daquela cidade foi notado. Tanto novos como os velhos tentaram tomar os anjos da casa de Ló. E com isso, nós já percebemos um primeiro pecado, não só da cidade, mas do próprio Ló. Ao tentar oferecer as suas filhas virgens para aqueles homens, em troca de que os anjos fossem preservados. Por mais que ali houvesse o intuito de parecer bom, Ló não estava sendo justo nem um pouco.
pois estava oferecendo suas próprias filhas para serem ali tomadas por aquela população. E pior ainda foi a insistência da população em querer aqueles dois homens, que na verdade eram anjos. Estes cegaram toda aquela população, toda aquela turba raivosa, e assim pôde conter o pecado daquela cidade. Mas o julgamento era iminente. Ele viria sobre a cidade. E quando isso acontece, os anjos perguntam se há mais alguém que pudesse subir com eles. Lembra que no capítulo passado, Abraão pergunta ao Senhor se, caso houvesse 10 pessoas justas, a cidade seria preservada? Pois bem, nós vemos que não havia 10 pessoas justas. E se formos olhar para o próprio Ló, nem ele era justo diante do Senhor. Então, realmente, a tirada de Ló da cidade de Sodoma para outra cidade, que logo se chamaria Zoar, foi uma atitude de misericórdia do Senhor. Não é à toa que é isso que está registrado mais embaixo, no versículo 29. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Então, não havia nenhum justo, e Deus estava sendo misericordioso com Ló porque ele fazia parte daquela aliança que foi feita com Abraão. Então nós vemos que, na verdade, o que faz com que nós sejamos salvos não são as nossas obras, não são as nossas atitudes, mas é unicamente a graça e a misericórdia do Senhor. Os genros de Ló não eram justos, mas mesmo assim podiam ter sido retirados da cidade. Mas achavam que Ló estava caçoando deles. Nós vemos que a esposa de Ló não era justa. No meio do caminho olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. As filhas também não. Mesmo com o livramento, embebedaram ao pai e tiveram ali relações incestuosas, fazendo assim com que nascessem futuras duas nações, mas através do pecado. E mais ainda, a descida de Ló para Sodoma e para a região de Gomorra deu-se porque seus pastores não estavam se entendendo com os pastores de Abraão. Ou seja, significa que nem os servos de Ló eram homens justos. E pelo que dá a entender, eles não foram retirados da cidade. Então, no final das contas, o que nós percebemos é que Deus ele é fiel à sua aliança. E que nem os nossos pecados, quando nós somos escolhidos pelo Senhor, amados por Deus, podem nos separar do Senhor. Isso mesmo. Porque Ló era tão pecador quanto todos os outros daquela cidade. Suas filhas, que foram retiradas da calamidade, eram tão pecadoras quanto qualquer cidadão daquela cidade. Então o que fez com que Ló e suas filhas e sua esposa, mas que posteriormente recebeu o castigo de olhar para trás, fossem retirados daquele lugar? A graça e a misericórdia do Senhor. A fidelidade de Deus à sua aliança. Pois, lembrando-se Deus de Abraão, foi que ele livrou a Ló. O que percebemos nisso é que a salvação que um dia nos alcançou e alcançou a nossa casa não veio pelos nossos esforços, não veio pela posição de justiça que nós alcançamos nesta vida, não veio pelo mérito de dizer quão bom nós somos para nós, para nossa família, para nossa cidade. Nada disso importa, pois diante do julgamento do Senhor, não há um justo sequer. Não há um que possa ser considerado íntegro diante do Senhor. Portanto, é a graça e a misericórdia de Deus que nos alcança. Aqueles a quem Deus escolheu ter misericórdia, a quem Ele elegeu a salvação, a estes Deus separou. Isso quer dizer que com isso Deus separou um povo e a esses que Ele separou, Ele decidiu ter paciência com o pecado deles
e decidiu não ter paciência com o pecado dos outros, a quem ele lançou no julgamento, no inferno? Não. Deus, aqueles a quem ele escolheu, ele justificou, tornou justo, fazendo assim com que os pecados daquela pessoa fossem apagados. Lembrando que a aliança no Antigo Testamento sempre aponta para a aliança perfeita no Novo Testamento, feita no sangue de Cristo. Então, sim, Deus justificou Abraão e, sendo fiel a essa aliança feita com Abraão, livrou a Ló e perdoou os pecados dele. Isso significa, então, que Abraão, Ló se tornaram santos, perfeitos, que viviam levitando e que não pecavam? Não. Nós vamos ver isso inúmeras vezes diante da Escritura. E nós, salvos pelo Senhor, podemos ver isso em nossa própria vida, onde tentando acertar nós erramos diante do Senhor. Então, o que é que nos vale nessa vida? Mais uma vez, é o que a própria Escritura revela no versículo de número 29. São as misericórdias do Senhor. Aqueles a quem Deus resolveu ter misericórdia, Deus ele também reservou uma vida santa, onde por mais que erremos, ali está o sangue de Cristo a nos perdoar. E mais ainda, fazendo com que nós não sintamos prazer pelo pecado, mas tentemos abandonar aquela vida que antes desagradava ao Senhor. Então não é porque Deus elegeu que a pessoa vai dizer, sou salvo e agora vou viver pecando. Paulo fala isso em Romanos. Só porque onde há pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos, por causa disso, continuar pecando de forma nenhuma, porque Deus não se agrada do pecado. Mas nós devemos dar graças a Deus, porque por graça e misericórdia, Deus escolheu nos amar e nos livrou do julgamento e do inferno. Isso é algo incompreensível, mas a isso nós podemos chamar amor de Deus. O amor que nós não conseguimos compreender, mas que nos alcançou. Que, como diz em 1 João, nos amou primeiro. Então lembre-se, não é a sua justiça que lhe livra do julgamento do Senhor, como nós vimos aqui nessa passagem. É o amor e a misericórdia do próprio Deus. É um presente, é uma graça do Senhor. Mas não esqueçamos, Deus é justo e não deixará o pecado passar impune. Considere compartilhar, se inscrever, curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe.